começar com uma coisa que, assim, eu vi o Daniel Pinheiro assistindo e me deu vontade de assistir também, mas é tipo assim, assisti o react dele. Não, vamos entender da onde que veio. Aparentemente, no final dos anos 80 e 90, o McDonald's lançou promoção marcante, coisa, bagulho bem, tipo assim, na época o McDonald's era super bem visto, ele sempre tinha aquela coisa do McLanche feliz, tinha vários brindezinhos, bonitinho, e teve a promoção da Monopoly. Dava sorteio de coisa, dava videogame, dava tantos negócios e também dava códigozinhos que funcionavam do jogo. Mas aparentemente rolou um esquema envolvendo isso. E aqui nós temos a verdadeira história por trás disso. Para quem não conhece Monopoly, você que é da geraçãozinha mais atual e jogos de tabuleiro são coisas arcaicas para vocês, o Monopoly ele era um joguinho bancário onde você aprendia a basicamente a comprar imóveis se você fosse uma pessoa herdeira. Então assim, se você vamos fingir que você tem dinheiro. Aí você vai lá e brinca disso e compra seus imóveis e suas ações. Não condiz muito com a realidade, mas era legal as pessoas jogarem. Por volta do final da década de 80 e início dos anos 90, o McDonald's lançou uma de suas... O vídeo é da Nostalgia, tá? Nostal_G. Para quem puder se inscrever e ajudar. Eu mesmo me inscrevi agora. Promoções mais conhecidas nos Estados Unidos, onde ao colecionar os selos do jogo Monopoly, você poderia ganhar vários prêmios, entre eles um prêmio milionário. McMillions. Mas ninguém suspeitava que havia uma fraude por trás. E no final rolou até o FBI no meio dessa situação, hein? No vídeo de hoje, o Mac-FBI, temos com mais detalhes qual foi essa polêmica da... Tudo com McDonald's é Mac. Se você for Mac lá, você vai se Mac... da promoção Monopoly. E como uma das maiores redes de fast food do mundo foi enganada durante 12 anos, sem que ninguém, nem ao menos os seus consumidores, percebessem algo estranho. Podemos dizer que por trás dessa promoção, desse clima de McDonald's, esse clima nostálgico de McDonald's, não é mesmo? Havia uma fraude milionária. Caraca! Vamos lá então, né? Monopoly has come to life at McDonald's with over $40 million in food, prizes, and cash. You could win $1 million, collect the right game pieces, or win instantly. Hard luck. Cara, as propagandas antigas eram muito estranhas, né? Tinha uns bagulho muito forçado, muito teatral. Tipo, todo mundo tinha que fingir que era excelente, magnânimo, perfeito, incrível, exuberante, extraordinário, espalhafatoso, sei lá. E simplesmente só era um negócio normal. A gente acostumou com as pessoas da TV tendo que preservar uma imagem perfeccionista exatamente por isso. Todo mundo que aparecia na TV tinha que estar perfeito. Do balacobaco. Do not pass go directly to McDonald's. Acredito eu que a maioria de vocês conhecem o jogo Monopoly e pelo menos uma vez na vida já jogaram ele. Mas para quem deu uma esquecida, o Monopoly é um jogo de tabuleiro... Não, acredite, muitas pessoas atualmente não devem ter jogado isso daí. Onde os jogadores competem para acumular riquezas. Resumindo, é isso, porque você pode ter várias propriedades, negócios e você pode parar na cadeia por algumas rodadas e depois voltar como se nada tivesse acontecido, igual uma pessoa rica mesmo. O objetivo do jogo é simples, você não pode falir. E quem encerra o jogo com mais bens é o grande vencedor. E essa versão de Monopoly, que é a que estamos acostumados a ver, foi lançada na década de 30 pela empresa Parker Brothers. Na verdade, ela foi desenvolvida por Charles B. Darrow e foi vendida para essa empresa. Isso após lhe produzir... Na verdade, descobrindo através de um filme, se eu não me engano, você percebe que isso aí foi cópia de outro negócio que era cópia de outro negócio. Então, nada foi exatamente criado por essas pessoas, não. 5.000 cópias por conta própria. Aliás, é uma informação de filme. Eu não faço a menor ideia se o que eu tô falando é verídico ou não. Rola apenas o boato, né? Se isso é verdade, vamos descobrir agora. Foi originalmente inspirado em um jogo anterior chamado The Landlord's Game, inventado por Elizabeth Magie. Foi a verdadeira criadora do conceito original. Patenteou The Landlord's Game em 1904.
Charles Darrow, uma pessoa frequentemente incorretamente acreditada como inventor do Monopoly. Desempregado durante a Grande Depressão, Darrow teve um contato com a versão do jogo da Maggie e adaptou-a para as ruas e vendeu os direitos da empresa Parker Brothers. Coisa boa, né? 34. O jogo foi lançado em Então não, foi a mulher que fez o Monopoly original. uma época onde os Estados Unidos This is Mass Infection. Hey, Gabby. passava pela Grande Depressão, lá na década de que você 30. veio. Como é que você Então, tá? jogos de tabuleiro eram algo que, de uma maneira assim, mais acessível falando, conseguia entreter as famílias. E no jogo, você podia se imaginar com muitos bens, dono de banco, rico. É como se naquele momento você estivesse em outra realidade e não Onde você é herdeiro e você não tem que trabalhar e você tem que passar dessa realidade. passando por uma grande crise financeira, foram espertos e lançaram o Monopoly em vários estilos, Olha, um Donkey Kong. em E o vários Yoshi, idiomas. Tudo versão isso Mario. chamou bastante atenção A versão Mario é a versão gamer. Olha essa. Ah, meu Deus do céu, se soubessem. do público. E até hoje, mesmo com os jogos de tabuleiro não tendo o mesmo espaço que eles tinham no passado, Monopoly ainda faz sucesso e recebe várias versões diferentes. E o McDonald's, lógico, percebendo Sucesso. isso, teve uma brilhante ideia. E se a Eu faço um mini review. Ótimo. Gostaria gente de ver a mini juntasse review. Monopoly, um jogo super popular, com uma promoção que faria as pessoas consumirem Monopoly com M de McDonald's. mais ainda os nossos hambúrgueres. Será que não Ai, daria lasca. certo? E deu muito certo, né? Até porque quem não quer ser um milionário? Ou um Big Mac Um de cheese de graça, maior o que não duração, seria uma má ideia, certo. não é? A gente verifica daqui a pouquinho. Sem problema. Era uma espécie de adesivo com os nomes das propriedades do jogo para você ganhar prêmios. Over 50 million prizes. Por exemplo, o cliente ia lá e ele comprava um Big Mac ou um McLanche Feliz, e nesse pedido já vinha algum É uma telecena do Monopoly. Vamos resumir, é uma telecena do Monopoly. Isso aqui, raspadinha do Monopoly. alguns desses adesivos. Sem nem escrever e muitas mais. vezes lá mesmo o cliente já ficava sabendo que ganhou um prêmio. Tinha uns prêmios que eram instantâneos, como por exemplo, Caraca, você ganhava um Corvette? Caraca! Uma casa de $200 mil, um resort para 2, $200, gift card, comida, PC ou TV, Speedster Jetboat, não sei o que é isso, um estéreo e multimedia computer. Legal, ok. lanche, batata frita, Coca-Cola, essas coisas. Também tinham camisetas, ou $5, Ok. $50, e tinham os colecionáveis. Fiquei rouco vendo esse filme. Ah, meu Deus, gritou no... Não, ô, gente, eu... Depois eu falo disso. Não, depois eu vinha falo. com o nome de uma propriedade Vou do guardar meu jogo. comentário. Por exemplo, tinha o Park Place ou Boardwalk. Aí sim, você podia ganhar carro, você podia ganhar casa, você podia ganhar viagem, e você tinha meio que completar as propriedades. Então você tinha que ter a sorte de conseguir todos os selos, adesivos. Por quê? Por exemplo, se você tivesse o Boardwalk e você também tivesse o Park Place, você poderia ganhar $1 milhão. Ao completar o conjunto raro, você tinha que enviar para o McDonald's e eles iriam verificar se não tinha fraude nenhuma, né? E se estivesse tudo certo, pronto, você recebia o prêmio. O povo deveria ficar igual aquele gato lá do Pica-Pau imaginando, né? Nossa, $1 milhão. $1 milhão. Mulher. Mulheres. Automóvel. Mulheres. Iate. Mulheres. Mansões. Mas é claro que os prêmios Mulheres. maiores eram mais raros, Eu gosto muito, gosto muito. Todo mundo gritou ao mesmo tempo. Aí até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Eu vou falar depois disso. Eu não vou falar contra exatamente, mas vou falar. mais difícil de você conseguir, mas não era impossível. Assim, não era pra ser, né? E esses mais raros, eles eram impressos, lacrados com segurança máxima e deveriam, assim, ser distribuídos de uma forma aleatória. Deveriam, mas não foi o que aconteceu aqui, moçada. Game pieces or win instantly. So play Monopoly. Go directly to McDonald's.
E agora que entra uma pessoinha nessa história que praticamente por 12 anos conseguiu enganar o McDonald's. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos que Jeremy Jacobson, também conhecido como Uncle Jerry, Tio Jerry, mas aqui nós vamos chamar ele de Jacobson, falando assim do jeito bem português brasileiro, Jacobson. Não, cigarro não, será que tem alguém no Brasil chamado assim? População 35 pessoas. Esse tal Jacobson era um ex-policial de pequeno porte de Atlanta que conseguiu um emprego como chefe de segurança da empresa Simon Marketing. E a Simon Marketing foi a empresa contratada pelo McDonald's para administrar essa promoção. Para isso mesmo, né? Para não acontecer. Não, tô brincando não. Eu tô segurando um lacre de pão. E eu ia usar pra amarrar um fio e aí eu desisti. Fraude. Então era essa Simon Marketing que fazia a impressão, que lacrava e que tinha que manter o sigilo, né? Mim não fuma. E o que eles queriam? Que tudo fosse aleatoriamente distribuído nos restaurantes do McDonald's em todo o país. Deram esse cargo de confiança pra ele e falaram, mas não pode olhar, tá? Não pode olhar. Mas vocês acham que ele se importou muito com isso? Imagina que ele tinha em mãos prêmios de $1 milhão, casas, viagens, carros. Cresceu o zóio do Jacobson, né? Mas é claro que o McDonald's e a Simon Marketing pensavam, não, nós temos um sistema de segurança bem rígido para as... Sim, o tio Jacobson. O tio Jacobson, o sistema de segurança. Essas valiosas, vai dar tudo certo, confia. Ninguém esperava que o seu Jacobé ia dar uma bisoiada lá antes pra ver onde estavam os prêmios, porque foi isso mesmo que aconteceu. Miserável. Então, nosso Jacobé, agente de segurança, levava uma mala trancada e lá tinha, né, todos os prêmios. E ele tinha que viajar pras fábricas. Ela me lembra, sabe quem? A colega do Euip, do canal Espantalho. Que embalavam os produtos do McDonald's. E era sempre assim, 2 pessoas viajavam juntas para a garantia de que nada fosse acontecer. E aí o agente supervisionava para ver se estava tudo acontecendo de uma maneira aleatória, que deveriam estar nas embalagens dos copos, das caixas. Então, o McDonald's e a Simon achavam que não, tá tudo certo. E o seu Jacobson, percebendo que as pessoas confiavam nele, resolveu levar vantagem em cima. Aí... Tá vendo? Esse é o jogo da confiança. Não sei se vocês lembram que em algum momento eu fiz um vídeo sobre o jogo da confiança. Caso você não tenha visto, coloca aí Néferos Jogo da Confiança. A bondade só existe para ser abusada por uma pessoa ruim. Você pode ter 200 mil honestas. Basta uma pessoa ruim para que tudo dê errado e você não acredite em mais ninguém. O nome dela é Espantalho mesmo? De todo mundo, todos os consumidores do McDonald's que desejavam e sonhavam com um prêmio maior, até porque era ele que lacrava, transportava e conferia tudo. E como é que ele fazia isso? Ele recebia já os envelopes lacrados e ele teria que manter tudo selado até chegar à gráfica onde eles seriam colocados nas embalagens. Só que, é aí que tá o pulo do gato, ele poderia ter acesso aos lacres de segurança, então ele substituía os lacres originais por outros idênticos. E alguns acreditam que ele mandava falsificar o que ele conseguia de outra forma. Então, quando eles estavam viajando de avião para ir de fábrica em fábrica, ele aproveitava a ocasião, tava no aeroporto, opa, eu tenho que ir no banheiro, né? Já volta, é rapidez. Ele ia até o banheiro, abria a maleta, retirava as peças raras e colocava as peças comuns no local, depois fechava e, tipo, nada aconteceu. E é isso aí. E ninguém nunca percebeu nada nesses 12 anos. Ou as pessoas foram um bando de tapada, ou o cara foi muito rato aqui, hein? Só que tem um porém. Se ele ganhasse todos os prêmios sozinho, ia ficar muito estranho, né? Nossa, o Jacob... Sim, mega bizarro. Ele não tava contente com só 1 milhão. Não, ele quer mais. Já tá aberta a votação pro Gory, se você quiser votar. Se você puder me mandar, eu nunca voltei nesse troço antes. Trabalha pra gente, né, aqui na Simon. É a 1000ª vez que ele ganhou o prêmio. Nossa, uau! Então, ele precisava de laranjas, né, porque as pessoas que participaram desse rolo todo, elas eram meio que laranjas. Eu vou explicar aqui pra vocês como é que era esse esquema. Ele precisava de pessoas para resgatar os prêmios, sem que ninguém suspeitasse de nada, né, tipo, muito estranho isso aqui, só fulano tá ganhando. Foi aí só que ele essa chamou pessoa uns vai ganhar uma porcentagem, né? Amigos, os familiares. E começou todo o rolo, né? Ó, fulano, isso aqui fica com você. Você vai ganhar, você vai até lá, o McDonald's. Só que é o seguinte, dependendo do prêmio, 50% fica pra mim. Ou 20%. Então, não é que você ganhou os $1 milhão, você ganhou $500 mil. Os outros 500 mil você vai ter que passar pra mim. E foi, e deu certo. O pessoal aceitou participar desse grande rolo, dessa grande pataquada. E ninguém percebeu nada, até então. Só que com o tempo, boa parte da família já tinha recebido o prêmio. Ia ficar meio estranho, né? Então ele começou a ter outros intermediários. Ele começou a vender as peças premiadas. Sendo assim, ele pegava e repassava para outras pessoas. E aí ficava bem mais difícil de perceberem que era uma fraude. Tem o caso, né, do prêmio de $1 milhão. Ele... Ah, cara, meu Deus.
Sim, eu imagino. Que fez o esquema, e quem ganhou, entre aspas, porque o cara ficou só com $500 mil, foi um tal de Jerry Columbo. Cara esse que tinha ligações com a máfia local. O Columbo, que já era desses lances de máfia, conseguia, né, encontrar mais pessoas para serem os falsos vencedores, os laranjas, e no final dividiam o lucro. Chegou num momento que haviam mais de 50 pessoas envolvidas nisso tudo e ninguém percebeu nada. E assim foi durante 12 anos. Ai, e durante esses 12 anos, 12 anos! Pessoas da rodinha do Jacobé e ganhavam os prêmios. Ou seja, qualquer pessoa fora dessa bolha fraudulenta de pessoas questionáveis, ninguém ganhava. Ganhava o Big Mac de graça, ganhava uma camiseta do McDonald's de graça, mas ganhar $1 milhão, viagens, carro... Esse aqui é basicamente tigrinho, né? Isso aí não. Tigrinho. Daí nem sonhando. Mas digamos que algumas Little Tiger in a nutshell. As atitudes não foram pra tanto mal assim. Em 1995, Jacobson fez uma doação de $1 milhão para um hospital infantil. E por mais que nas regras do jogo proibissem a transferência de prêmios, o McDonald's dessa vez aceitou e o dinheiro foi todo pro hospital. Na verdade, o hospital recebeu uma carta anônima com um dos adesivos premiados e depois foi descoberto que foi o Jacobson. Então, pelo menos tivemos algumas boas ações no meio, né? Uma de 200. Ali não... Esse cara segurando esse bagulho não é o Faustão, não? Esse cara é o Faustão, não é não? O Faustão do Alabama. All Sweet Home Alabama, all local mail. Hollingsford won a $2,000 Citibank shopping. Jerry Colombo won a Dodge Viper. And there are two $1 million prizes left. With Is that fair email? millions of prizes left, you could be next. Eu não sei se vocês sabem. Eu tentei. Pra quem não entendeu, eu não tava tentando imitar o Faustão, eu tava tentando imitar o sotaque do Alabama. Com as frases do Faustão. Essa não é a minha imitação do Faustão. Ô, louco, bicho. Essa é. Sabem, mas direi pra vocês, uma mentira, ela nunca é sustentada por um longo período. Então chegou a hora que o FBI começou a suspeitar. Chegou nas mãos do FBI pra resolver essa bomba. Em 2000, o FBI recebeu uma denúncia anônima dizendo que os vencedores tinham algo em comum, sabe? Assim, boa parte era da família do Jacobé, né? Já começa por aí. Eu acho que só disso, de, nossa, parentada ganhando prêmio grande, né? Suspeito. Mas enfim, o FBI começou uma operação secreta chamada Operação Resposta Final. Ou Operation Final Answer, começaram a perceber que muitos dos vencedores, entre aspas, estavam em cidades próximas. Boa parte era parentada do Jacobé, ou as pessoas que ele conseguia por fora também, pra despistar um pouco. E olha isso, gente. Usaram o mesmo advogado em todos os casos. Todas as vezes que ganharam um prêmio, usavam o mesmo advogado. Nossa, eu acho que só com isso eu já ia achar muito estranho, né? Só. E aí ficaram meses e meses. Quem será, né? Quem foi que fez isso? Puxa vida, né? Uma tanta parentada do Jacobson, putz, foi o Jacobé. Meses depois, chegaram nesse resultado. Começaram a coletar relatos sobre os vencedores, como resgatavam. Eu não acho que ela vai xingar, não. Ela não parece que é do tipo de xingar. Entendo quem fala que Expedition 33 não é indie, simplesmente por conta da publisher, sendo que Ori and the Blind Forest, que também é jogo indie, teve sua publisher sendo Xbox Game Studio. Ih, rapaz, eu não sei. Alguns agentes iam até lá, né, na parte dos prêmios pra ver como é que era. Eles viram vários formulários, endereços, datas. E não só isso, tinha algo bizarro, que os vencedores eram sempre ricos demais, sabe? Nunca era um pobre lascado. Foi aí que... Eu não sei muito o que classifica um jogo como indie. AAA até entendo, mas indie... O FBI contatou a Simon, falou, ó, o que tá rolando aqui? Quem é que é o responsável? Foi aí que falaram, é o Jacobson, né? E os caras conseguiram até registro de produção, listas de envelopes lacrados, logs de transporte, registro de tudo quanto era coisa. Eu acho que nem precisava de tanto, né? Tava na cara que era ele. Se tratando do FBI, eu entendo que eles precisam fazer isso pra provar legalmente que foi o Jacobé. Uma baita de uma grande burocracia. Porque se você só fala, foi ele, aí ele vai falar, prove. Aí fala, estamos trabalhando nisso. E ele, então o caso vai ser arquivado. Bastava um caso de família, de um lado o Jacobé e toda a parentada, do outro o FBI, já estava resolvido. Mas estamos falando aqui de algo assim mais sério, né? Então precisaram fazer tudo isso até chegar nele. A partir daí também o FBI conseguiu uma autorização judicial para escutar as escutas telefônicas. E aí pronto, ficou bem claro quem estava envolvido nisso. O FBI também fez aquele lance de vigilância física. Sabe quando estaciona um carro, fica parado observando, depois vai embora? Às vezes pode ser o FBI, né? Assim eles foram entrando em contato com alguns vencedores, começaram a descobrir como que era todo esse esquema e alguns participantes de toda essa grande pataquada, né, viram que podia dar ruim pra eles e eles começaram a colaborar
colaborar com o FBI. Foi aí que conseguiram o nome de todo mundo que tava participando, como é que faziam, quem ganhou, quem não ganhou. Gente, pegaram até registro das viagens que faziam parte dos prêmios pra ver quem ganhou, pra onde foram, quanto gastaram. Ou seja, eles conseguiram todas as provas possíveis que chegavam em Jacobson. O caso foi apresentado aos promotores federais e assim começaram as acusações de fraude, conspiração e obstrução das regras da promoção. E vocês sabiam que o julgamento começou no dia 10 de setembro de 2001? E todo mundo aqui sabe o que aconteceu no dia seguinte. O que será que aconteceu? Eu não sei. Isso muitos acreditam que foi meio que ofuscado da mídia porque toda a atenção ficou pro 11 de setembro, né? Em 2001, várias das pessoas que estavam envolvidas... Mas pudera também, né? O que é um casinho de McDonald's de uns 50 a 60 milhões de dólares, que na época era bastante dinheiro, comparado com esse troço, né? Tipo, vamos conversar, né? Isso, foram presas. Quer que eu te mande um vídeo de 14 minutos ou você quer voltar para os Jogos Game Awards depois? Você pode mandar o vídeo, a gente vota e depois eu vejo o vídeo. Algumas receberam sentenças mais leves porque, como já falei com vocês, elas colaboraram com o FBI. E 4 dos supostos vencedores, que foram também condenados por fraude, não foram presos, porque foi alegado que eles não sabiam exatamente que se tratava de uma fraude. Eles não conheciam o Jacobé e também não sabiam que as peças premiadas do jogo eram roubadas. E o seu Jacobé, claro, ele se declarou culpado e recebeu uma pena de prisão federal. Aí você pensa, não. Com 50 anos, o cara deve ter pego. Que nada. Foram 3 anos na cadeia, só que ele teve que devolver parte dos lucros. Mas enfim, foram só 3 anos. E aqui eu só falarei de algumas pessoas 3 anos devolveu parte dos lucros, nem foi o lucro todo. Pessoas que foram presas, porque assim, foram várias, né? Foram pegando um por um pra ver o céu nascer quadrado. Por exemplo, o Marvin Brown, que era o meio-irmão do Jacobson, ele foi a primeira pessoa a participar desse esquema em 1989, quando ele conseguiu, entre aspas, o prêmio de 25 mil dólares. Também teve o William Buddy Fisher, o sogro do Jerry Colombo. Sabe aquele da máfia? Pois é, até o sogro se meteu no meio dessa história. Ele ganhou, entre aspas, um prêmio de $1 milhão. O Jerry Colombo faleceu em 1998, ou seja, ele morreu antes do julgamento, porém a Robin Colombo, esposa dele, foi presa. Isso porque ela também ganhou, entre aspas, um prêmio de $1 milhão. E o cunhado dela também teria ganhado um prêmio parecido. A reação do McDonald's ao saber de tudo, quando a empresa foi informada pelo FBI, foi cooperar totalmente com as autoridades, até porque eles venderam um McLanche corrupto. Deixaram bem claro que o McDonald's não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a fraude. Eles também fizeram uma declaração pública e reforçaram que a empresa era vítima da fraude e não cúmplice. O então CEO do McDonald's... Óbvio que eles vão dar essa escorregada, que ele é... Gente, a minha só em cima de alguém que o McDonald's colocou. Não botaram ninguém pra vigiar ele, não botaram ninguém pra certificar que o negócio ia dar certo, ia pro lado certo, que ia pra ser selecionado. Não fabricaram um negócio de forma a esconder realmente os lacres e tudo mais. Mas eles são só vítimas da situação também. McDonald's, Jack Greenberg, disse que a confiança do cliente está no coração do negócio do McDonald's e que a empresa está indignada com qualquer tentativa de quebrar essa confiança. E para não pesar muito o clima, deixa só as franquias do McDonald's saber que é o coração do negócio. Mas o que o McDonald's fez? Lançaram uma nova promoção onde distribuíram $10 milhões em prêmios legítimos. Dessa vez, não teve nada de errado. E isso seria uma compensação pelo que ocorreu no passado. E claro que de imediato também, eles encerraram um contrato com a Simon Marketing. Eu fico pensando como que ficou a imagem da Simon Marketing após isso, né? Existem também vários relatórios financeiros de 2001 a 2003, onde falam que o McDonald's perdeu cerca de $25 milhões por conta de toda essa fraude. Eles alegam que foram custos não recuperáveis relacionados à fraude e também ao fim do contrato com a Simon. E como perceberam que, bom, McDonald's não tem nada a ver com isso, a empresa não sofreu tanto assim. Claro que as pessoas ficaram decepcionadas, mas o McDonald's tá aí até os dias de hoje. E assim eles passaram a adotar outro tipo de controle. Algo bem... Mano, que pessoas bizarras são essas fazendo festa em McDonald's? E detalhe, essa clientela aqui não é a clientela do McDonald's, tá? É crianças, pais e obesos. Não me mete uma de que adolescentes de 16 aninhos estão todos saindo rindo, festejando de McDonald's, não. Essa não cola. Mais rígido do que antes, pra não acontecer isso outra vez. E eu acho que agora...
Eles só vão nesses lugares quando eles já estão numa larica danada ou... sei lá. Melhor não comentar. Né? Eu acho que agora funcionou, né? Por isso que eu Não prefiro sei, Burger vai King. que daqui 10 anos a gente descobre que teve uma fraude de 30 e poucos anos, sei lá. Até então parece que está tudo tranquilo quando o assunto é McDonald's e promoção do Monopoly. E sabe... Mas hoje em dia eu faço meus próprios hambúrgueres mesmo, porque fast food é muito... às vezes é muito sem graça. Pô, aqui em casa vou ter mais trabalho de fazer o hambúrguer? Vou. Mas potencialmente eu vou gastar o mesmo tanto que eu gastaria nesses lugares para fazer do meu específico jeito. Na hora. Sabe? Então... de uma coisa, meus amores, Jacobé disse em uma entrevista que faria tudo isso outra vez. Faria tudo outra vez. Filha da régua, né, velho? Miserável. Praticamente foi isso, gente. Essa é a grande história da fraude do McDonald's envolvendo uma promoção do Monopoly. Que ódio, né, velho? E o cara foi punido com 3 anos e parte dos lucros. Só parte. A outra parte ele ficou, ele gastou. Muito, muito legal o vídeo dela. Gostei bastante. Ela é uma ótima comunicadora.